Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Luke e hoje estamos aqui com uma pessoa ilustríssima e que promete ser um grande podcast. Literalmente estamos aqui com a Mulher Maravilha de Salvador, uma heroína e uma inspiração para muitos, Sabrina Castro. Oi, oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Tô aqui. Gente, Sabrina, ela é nutricionista, me corrija se eu estiver errado, ela é nutricionista, clínica e esportiva, ela é atleta, não sei de que, ela fala que faz tanta coisa, eu acho que eu já nem sei. Você sabe, Dareisa? Atleta de remo e ela também Sim. faz ciclismo, certo? Ciclismo. Faz mais alguma coisa pra gente falar aqui? Bem, patino, Patina. Nossa, patina! natação no mar. É muita coisa. Calma. Tô começando a aprender frescobol. Calma, gente, calma. Pra competição. Vamos começar o podcast de maneira tranquila, porque aí, ó, já começou já assim. Vamos lá. Gente, Sabrina, vamos trazer ela aqui hoje para tratar de uma coisa que inclusive está na época, que é construindo o atleta. Os desafios que os atletas geralmente enfrentam. Aliás, geralmente não, que eles enfrentam. Sempre. Porque, assim como o Daraísa, e a gente sabe, todo mundo sabe, a vida de um atleta não é fácil. Não é fácil. Sabrina, conta pra gente como é que o esporte entrou na sua vida, a sua ligação com o esporte. Bem, quando eu entrei na faculdade em 2006, 2005, 2006, a primeira faculdade, eu sempre gostei de fazer exercício, na verdade, sempre. Meu pai fazia, minha mãe sempre foi de fazer, eu quase me afoguei em Itapuã. Então, desde pequena, minha mãe colocou logo para eu fazer natação. Eu sempre gostei, inclusive tivemos recente, terminando ontem, né, das Olimpíadas. De natação. Eu cresci assistindo Olimpíadas, Copa do Mundo e sempre tive essa coisa de exercício, de movimento. Já nasceu no esporte. E quando eu entrei na faculdade, todos os meus colegas sempre disseram, sabe, você é da área do esporte, sabe, você é da área do esporte. Mudei de faculdade, fui me especializando e já fazia algumas coisas, pedalava. Perdão, qual a faculdade que você fazia antes? Fazia FIB. Eu fui da primeira turma de nutrição da FIB. Tá, nutrição. E aí pedi, né, mudança de turma, mas eles de faculdade, mas eles seguraram minha transferência. Aí eu fiz vestibular para a Unime, passei e fiz reaproveitamento de matérias. Atrasei com a turma anterior 1 ano e meio, mas enfim, foi a melhor escolha que eu fiz. E aí eu já fazia exercício físico, academia, caminhada, coisas de leve, pedalava, mas ainda nada longo, só de curtição, só que me envolvendo cada vez mais com esporte foi que eu comecei a fazer outras coisas. Sim. E já indo mais longe. Foi assim. Então teve toda uma progressão. Teve. Começou devagarinho, Foi. igual um bebê. Começa devagarinho, A andando. nataçãozinha que com a criança, Que incrível, velho. Mas nunca parei, sempre fazendo exercício. Incrível. Mas vem cá, e a nutrição? Como é que foi esse percurso até decidir que queria realmente fazer essa faculdade? Na verdade, essa é uma situação até engraçada, porque eu digo que eu caí de gaiata no navio da nutrição. Porque eu fazia UFBA, na minha época era, né, primeira e a segunda tentativa, né? Esqueci como é que se chama até, na época até. Eu passava na primeira e perdia na segunda, mas eu sempre fiz para história e psicologia. Nunca nutrição. Eu não fazia a mínima ideia o que era nutrição. Nunca olhei para nutrição. E na FIB, quando eu fiz a primeira vez que eu fiz uma particular, que eu passei de primeira, eu me apaixonei nos primeiros semestres por nutrição, apesar de que eram matérias gerais, como eu falei para a Lu, que era anatomia, histologia, eram matérias muito gerais, que a gente via célula, bioquímica, mas eu fui me apaixonando pelo funcionamento do corpo, então foi amor à primeira vista. Olha só. E aí foi... Inclusive, isso era uma coisa até que tava falando, que o corpo em si, ele é perfeito. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Inclusive, eu acordei pensando nisso. Sim. Eu, literalmente, levantei essa da cama e pensei, o corpo é uma máquina. Foi estranho, eu pensei, o corpo é uma máquina e tem todo um funcionamento, todo um processo químico. E quer queira, quer não, também, o corpo ele é capaz de alcançar coisas absurdas. Sim. Você vê os atletas, eles fazem coisas assim que você pensa, caramba, foi uma pessoa que fez isso? Sim. Mas, claro, tem aquela coisa, porque ali o atleta, ele tem todo um processo pra sair, porque quer queira, quer não, o corpo ele é uma máquina. E quando você não controla o corpo,
você acaba entrando no automático, deixando a mente guiar você, e aí a mente literalmente vai fazer você evitar as coisas, evitar o processo de dor, de realmente um atleta, sabe? E aí acaba que o atleta, ele é diferente justamente por isso, porque ele se domina. Sim. E com isso, Sabrina, eu queria saber quais são os desafios que os atletas, eles passam justamente para quebrar esse ciclo de automação. O primeiro é o psicológico, né? Sim, sim, sim. Porque, assim, a gente tem uma vida muito dinâmica. Claro. Aí eu vou falar desse lado já sendo uma atleta amadora, né? Que você me perguntou em relação a quando eu entrei na nutrição e quando eu entrei a questão do exercício físico. Mas quando eu entrei no mundo de atleta, é diferente. Não foi por eu ser nutricionista clínica, quer dizer, eu entrei como nutricionista clínica e esportiva. Porém, como atleta, já foi a outra personagem, né? Eu botava a minha prática do conhecimento esportivo na minha prática como atleta. Porém, vai muito trabalho psicológico. O principal é o psicológico, porque você transformar toda a sua vida para aquele ritmo de treinamento intenso, muitas horas, no meu caso no mar, remo, canoa havaiana, cedo, dormindo cedo, fazendo o que a família estava se divertindo, bebendo, tendo social, você estava se privando, porque tinha competições. Então, é uma questão de você focar. Você focava, tinha um foco, tinha um objetivo, e você acabava trabalhando o seu psicológico em cima desse objetivo. Pelo menos é assim que funciona comigo, ou a grande maioria dos atletas que eu conheço, entende? Uhum. Eles trabalham muito a questão psicológica, para ter uma harmonia com o funcionamento do corpo. Porque é todo um condicionamento, como você falou, Luke. Então, não é só um condicionamento físico, é um condicionamento físico, é um condicionamento nutricional, é um condicionamento da mente, para estar tudo em harmonia e assim ele ir evoluindo. Porque se tiver dissociado, não vai funcionar. Ele pode até concluir, mas não vai funcionar. Ele vai pagar um preço muito alto. Correto. Não sei se responde a sua pergunta. Não, já respondeu. Essa explanação. Inclusive respondeu até mais. Bom, Sabrina, eu gosto muito de entender o contexto, a história por trás, como surgiu. Por isso que eu vou perguntando, como é que foi o Não, início pergunte à vontade. no esporte, na nutrição. Mas eu sei também, a gente até comentou sobre, que você também é atleta de remo. É. E assim, remo não é um esporte tão comentado, tão conhecido. As pessoas não falam tanto sobre ele, não tem tanta visibilidade. Como é que foi o processo até você conhecer esse esporte, se aprofundar nele? Como foi que aconteceu isso? Assim, foi interessante até. E, na verdade, só fazendo não é uma correção, é um complemento. É remo, canoa havaiana. Remo, canoa havaiana? É porque é diferente. Tem o de Zaquias Queiroz, é remo de velocidade. Então, tem diferentes tipos de remo. Remo de caiaque. Então, tem remos que são diferentes. As remadas são diferentes. O tipo de modalidade. O nosso é remo de canoa havaiana. E como é que funciona esse tipo de remo? Na verdade, a canoa havaiana realmente veio do Havaí. Tá? Ela tem uma estrutura... A tradicional são 6 lugares, que o último lugar... Posso explicar sobre o... Dá. Tá. Mas só me tirou só uma dúvida. A canoa havaiana é aquela que é mais bicuda? Ela é comprida, tem um iaco, que é uma haste de madeira. Eu estou fazendo um movimento aqui, não sei. É uma haste de madeira e tem uma chamada ama, que é o que dá estabilidade para a canoa e não deixa ela afundar. Tanto é que a gente conhece no remo que é ame a ama. É sempre seguro e os bancos principais é que protegem a ama para que não vire. Mas a gente treina a ule também, é chamado ule. Quando a gente vira... A gente treina para saber desvirar a canoa e continuar a desaguar e continuar remando. Olha. Sim. A gente treina isso. Sim. Então, antes de responder a sua pergunta, cada banco tem uma função. Então, o banco 1 é o banco de velocidade, é o banco que dita o ritmo da canoa. Desculpa, eu falei velocidade não, é porque ele pode ser mais veloz ou mais lento. Ele vai ditar o ritmo da canoa. Se ele remar mais lento, todo mundo vai remar mais lento. Se ele remar mais rápido, todo mundo vai remar mais rápido. Praticamente todo mundo tem que estar em mesma sintonia. Chamado sincronia. E Sincronia. um termo que a gente usa, na verdade, a frase é sintonia e sincronia. E a sincronia é que faz a canoa pegar velocidade. Correto. Todos remando juntos, na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Então, no caso, o que você faz é coletivo. Tem coletivo, essa é a principal, que a canoa havaiana é a de 6 lugares. Mas existe, é chamado OC6. Existe OC2, OC4 e OC1. A numeração é de acordo com a quantidade de lugares. Sim. Entende? Entendi. Então, eu estava explicando da principal, que é a OC6, que veio do Havaí e que, inclusive, tem premissas
Não se pula a canoa, é desrespeito. Não se pula a canoa, se dá a volta. Sério? Nossa. Não se pula a canoa. Caramba. É desrespeito às premissas da canoa havaiana. Bicho. Caramba. Então, caramba. tem certas ordens que, assim, para mim, respondendo, inclusive, faz parte da resposta da sua pergunta, foi algo incrível entrar nesse esporte, porque as premissas da canoa havaiana traz uma certa disciplina e um conhecimento muito de respeito ao mar, ao próximo. Essa questão da sintonia e sincronia, sabe? De com o seu colega, tá doendo nele quando pode estar doendo em você em uma travessia longa. Então, mas você não vai parar, porque senão ele vai carregar o peso do seu corpo. É como se tivesse alguma coisa ligando todo mundo ali. Então, o que você sente, um Exatamente. sente também. Exatamente. É uma premissa, todos no mesmo sentido, no mesmo objetivo. Como funciona o corpo. Correto. Entende? Então, para mim, foi incrível entrar nesse esporte. E aí, respondendo a sua pergunta, não foi por um acaso, porque na vida não existe por um acaso, Sim. né? Mas uma amiga me convidou para uma remada para ver a lua cheia. Aí eu digo, bora. Aí tinha um amigo, que já era da canoa e que já remava há muitos anos, que se tornou meu amigo a partir dela, e ele nos iniciou, mas acabou que eu nunca fui nessa remada de lua cheia, não nesse início, eu só fui muito depois, porque não tinha lua cheia no período. E a gente remou aqui em Itapuã durante o dia e eu me apaixonei. E foi tipo assim, na primeira canoa de Salvador, é importante pontuar isso, que é a Caleopapa. Não é fazendo propaganda, mas o Capitão Frank foi meu primeiro capitão, é uma pessoa maravilhosa. Ele que trouxe a canoa havaiana para Salvador. As Nossa. canoas existem aqui em função dele, do Capitão Frank, porque ele morou 5 anos no Havaí. Então, aí depois, eu acho que 1 mês ou 2 meses, como a gente já estava passeando por aqui, né? Vendo peixe pulando, tudo lindo, sol nascendo. Aí veio a lua cheia. Aí vai ter uma competição, aí a pessoa já não gosta de desafio. Vem cá, como é que foi a primeira experiência quando a pessoa disse assim, nossa, vai ter uma competição? Você ficou tipo de boa, a pessoa, é só um desafio, eu vou superar fácil. Não, eu fiquei assim, eu vou? Tá, eu vou. Eu gosto de desafio. E qual foi a sensação que você sentiu durante todo o percurso, assim, da sua primeira... Foi difícil. Foi difícil? Foi E difícil. qual foi o roteiro? Porque é alto mar, buraquinho Itapuã. Nossa. Realmente. É alto longe. mar. É longe. E na hora a gente tava, a largada foi no mar, e foi o meu primeiro caldo, inclusive, que eu tomei uma rasteira de uma onda na hora de ir pra Meu canoa. Deus! Eu não entrei na canoa. Minha primeira competição, tomei uma rasteira, aí cravei na canoa, pulei rápido. Mas foi o primeiro caldo. Mas assim, foi um desafio muito interessante, porque a energia de uma competição largada, vários atletas, pessoas comprometidas, horário, né? Aí eu, nutricionista, começou a exercitar aquilo que era o conhecimento. Né? Eu disse, eu vou fazer isso daqui, eu não sei ainda quantos quilômetros, comecei a exercitar o meu conhecimento comigo. E aí foi essa travessia, foi muito difícil, porque teve muita onda. Claro. Então entrou muita onda, entrou muita onda na canoa, entrou muita água na canoa. Então a E aí gente desequilibra, né? não é nem dependendo se bater na ama, desequilibra, mas é o que eu falei, a gente treina uli. Mas é porque uma das principais remadoras que a gente tinha, que era mais forte, acabou que ela não conseguiu remar porque ela tinha que ficar desaguando. Bicho. Então ficou o peso da canoa, o peso da água e o peso dela que só conseguia desaguar. Então ficou Meu muito mais Deus. pesado pra gente. Eu imagino. Mas foi um desafio incrível. E chegar, ver minha mãe, meu irmão na praia, tipo... Nossa. que Fomos os lindo. últimos, mas... Caramba. Mas é assim mesmo. Vem cá, Sabrina. E quanto à questão da nutrição? Por que você fez a nutrição? No caso, você já explicou, sim, mas você via algo mais na nutrição? Porque, bom, a nutrição, como você falou, ela era... Você se interessou por toda a bioquímica, mas como foi que você aplicou ela no seu dia a dia? Pensar assim, nossa, eu vou usar ela agora no dia a dia. Por exemplo, como você deu na canoa agora? Você conseguiu para algo a mais? Como assim? No caso, você, por exemplo, conseguiu aplicar os conhecimentos da nutrição no remo. Você Sim. conseguiu aplicar em algo a mais, ajudando pessoas? Sim, sim. Tanto é que hoje eu atendo muito, eu preparo atletas do remo, canoa havaiana. Já preparei atletas que foram para Mundial, inclusive. A equipe dela é do Rio e foi segundo lugar, se eu não me engano, no ano retrasado. Caramba. Eu preparei a capitã, que em Niterói eu fiz atendimento online. A Voga é o primeiro banco, que é o que dita o ritmo. A capitã é quem lemeia, quem dá a direção da canoa. E essa que era banco de força.
é o meio é banco de força. A gente chama de motor da canoa. Normalmente são as mulheres mais fortes, ou homens, ou vice-versa, porque tem canoa mista também. São os bancos mais fortes. Então, a gente conseguiu preparar para o Mundial, aí eu tive que estudar muito questão de doping, fazer desintoxicação, porque tinha medicamentos que entravam em doping, tinha suplementos que aqui para a gente não entrava em doping, então eu tive que fazer desintoxicação, estudar muito para entrar com outras suplementações. Caramba. Então, preparo alguns atletas daqui também, que fazem um baiano de remo, preparo atleta de natação no mar, preparo ciclismo, já preparei inclusive uma equipe que ano retrasado, que tinham 4 atletas de ciclismo, que às vezes eles pedalavam 60 quilômetros em uma semana, em um final de semana de competição, no outro final de semana, sábado, eles pedalavam 70, no domingo pedalavam 90. Então, eu tinha que pensar nutricionalmente como recuperar mais rápido, porque é lesão de fibra muscular. Sim. É debilitar a imunidade. Então, o processo é muito intenso, né, inflamatório para eles, porque não é só a competição, é o treinamento. Os atletas, nós atletas, quando a gente está em período de treinamento para a competição, a gente treina e treina muito. E só isso já debilita muito a imunidade, é processo inflamatório, é produção muito de radicais livres. Já estou entrando muito em parte química, ninguém vai entender. Mas pode continuar. Continue. E isso além de prejudicar a performance do atleta, prejudica a saúde. Sim. Então, eu consigo, graças a Deus até hoje, estar modulando e trabalhando de forma eficiente com eles. Porque o atleta em si, como eu falei da parte psicológica, Luque, ele não é simplesmente uma pessoa que procura um nutricionista para emagrecer ou ganhar massa muscular, ou só para a saúde. Ele tem um foco. O foco dele são aquelas competições. Então, a gente modula a saúde, trabalha com foco na saúde para a performance, mas com foco na performance dele para aquela competição. Então, a gente trabalha nesse objetivo junto com eles. Mas vem cá, Sabrina. Dentre as pessoas que você atende e ajuda com a nutrição clínica e esportiva, você também atende jovens? Atendo. Na verdade, assim, desculpa. Não sei se você concluiu. Não, pode responder. Eu sou nutricionista clínica e esportiva. Eu atendo a partir dos 18 anos. A partir dos 18. Porque abaixo de 18 anos é chamado materno infantil. Aí é outra especialidade. A área de materno infantil é tão difícil quanto a área de nutrição esportiva. Sério? Porque tem cálculos específicos. É porque, de acordo com o Ministério da Saúde, um adolescente, ele ainda está em formação, né, hormonal, e isso vai mudar muito até ele chegar realmente à fase adulta, que é considerada a partir dos 18 anos. Então, quando a gente faz uma dieta ou reeducação alimentar visando um emagrecimento ou hipertrofia, a gente pode estar influenciando nessa síntese de hormônios, pode estar, de vez potencializar algo saudável, a gente pode meio que desequilibrar o que está ainda se organizando, entende? De uma maneira mais simples é isso. Então, agora dá para fazer o quê? Eu já tive adolescente que eu atendi por mãe que já era minha paciente, atleta, insistiu, e graças a Deus eu atendi, mas eu digo, tá bom, eu vou atender. Consegui fazer um trabalho, mas não com foco, e expliquei isso para ele. Não com foco de hipertrofia, por exemplo, no caso de paciente meu que eu já tive, adolescente de 15 anos. Era o foco de tornar uma alimentação mais saudável. Que tipo, consumia muito alimentos que não eram saudáveis, introduzir alimentos que são mais saudáveis para um bom funcionamento do organismo dele e um crescimento mais saudável. E, consequentemente, ele acabou hipertrofiando, porque já treinava. Entendeu? E como eu ajustei a nutrição pré e pós, também o treinamento dele, e escola, toda a vida, né, dinâmica dele, acabou que ele hipertrofiou. Então, é mais saudável, melhorou a cognição dele, a concentração dele ficou melhor, o sono ficou melhor, que a mãe depois me relatou. Vem cá, Sabrina. Pronto. Para as pessoas que são jovens, que são 20 anos, que estão abaixo do peso, como é o processo para se estruturar, para poder começar a ter... É porque assim, eu queria que você explicasse esse processo, né? De você estar em uma idade e estar abaixo do peso, né? Como é que é?
Você consegue formular? No caso, o que ele quer dizer é, tipo, ele tá abaixo do peso, numa idade que provavelmente era pra estar com peso mais. E como é que ele pode fazer pra reconstituir esse peso? Educação alimentar. Educação alimentar? Inclusive, já até puxa pra minha pergunta, como é que a gente... como é que eu posso fazer essa pergunta? Eu já sei. O que você acha da educação alimentar hoje dos jovens? E aproveitando como o André falou, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Seja para pegar peso, para hipertrofiar, para aumentar o desempenho nos treinos, até na própria vida mesmo. O que você acha? A minha opinião é que, infelizmente, eu não sei se por causa acredito que a influência de mídia, né? Não digo falta de... Normalmente essa desculpa é muito dos adultos. Eu não tenho tempo. Mas, pronto, eu vou fazer até um parêntese. Esse jovem especificamente, além dele ser muito comprometido, ele gosta de cozinhar. Então, ele não só esperava a mãe fazer, ou a funcionária de casa, ele mesmo ia fazer as coisas dele. Então, eu acho que o jovem de hoje, ele não come bem. Ele cada vez mais está muito para produtos industrializados. E produtos industrializados são extremamente inflamatórios para o organismo. Quando eu digo inflamatórios, não sei se dá para entender quando eu falo isso, é porque o corpo, quando você coloca esse alimento para dentro, ele entende que tem que produzir citocinas mais inflamatórias. Inflama o organismo, o que acaba potencializando mais questões de saúde, podem não ser imediatas, mas pode ser a longo prazo. A longo prazo. Entende? Ou problemas de saúde ou prejudicar o sono dele. Entende? Porque, dependendo do que ele consuma, por exemplo, se ele consumir à noite alimentos que são muito calóricos e gordurosos, já prejudicou o sono dele. Porque o corpo, a partir das 18 horas, em média, ele já está preparado bioquimicamente para desacelerar, para dormir, para a senescência, para o sono, para liberar melatonina para você dormir. Quando você consome alimento muito calórico, ou muito rico em aditivos como industrializados, o corpo meio que desperta novamente. E vai todo o oxigênio para o trato gastrointestinal para estar metabolizando tudo aquilo. E nisso ele muda o ciclo. É que nem uma pessoa que trabalha de turno. Mas uma pessoa que trabalha de turno, se a gente conseguir montar a nutrição dele para o dia a dia, ele começa a ficar bem. Então a gente meio que organiza. É curioso, né? Porque uma pessoa que trabalha no turno, a pessoa pode ter essa educação alimentar. É que nem como se fosse um jejum intermitente, vamos dizer. No momento on dele, que é no dia, que claro, ele vai ter um tempo que ele vai dormir, óbvio. Mas quando ele despertar, é o momento on que ele vai dar mais nutrientes para o corpo. É porque, como nutricionista, eu falo para os meus pacientes, vocês veem um alimento, a gente vê a nutrição. O que significa? Se você está com fome, você chega na geladeira, o que tiver na frente você vai comer. Se é nutritivo ou não, não importa. Aquilo te chamou a atenção. E normalmente vão ser alimentos calóricos. Vai ser alguma coisa. Se tiver um bolo, você não vai nem pensar se aquilo vai te alimentar. Você só vai, sabor, gostoso, vou comer. Às vezes até pelo doce também, né? Entendeu? Prazer. Pela sensação do prazer. Endorfina, dopamina, que nem um exercício físico, né? Então você vai e come, mas é nutritivo, você não vai pensar isso na hora. E já no caso das pessoas, que os jovens, assim como pessoas que trabalham de turno, a gente meio que no momento que ele vai comer, a gente enriquece de nutrientes. Quando enriquece de nutrientes, você trabalha em um contexto global, inclusive trato gastrointestinal, alimentando também mais bactérias probióticas, e o organismo ele trabalha em uma harmonia. Quando você tem mais bactérias probióticas do que patogênicas, você não tem tanto prazer ou vontade para consumir alimentos calóricos e ou gordurosos. Você começa a aprender a comer de maneira saudável. Então, o momento que ele vai para o plantão, desde que ele mantenha a refeição adequada, inclusive eu já tive médicas plantonistas que eu também já atendi, que a ideia era tipo coisas líquidas, como se fossem shakes, que não é volume, mas tipo 150 a 200 ml dentro do jaleco, pronto. Mexeu, bebeu, já foi. Como se fosse nutriente. Como se fosse um whey. É um shake. Sim. Entendeu? Agora, rapidão, Dareza, paralelo a tudo isso que você falou, como você ajudaria esse jovem que está abaixo do peso para a idade dele? Como eu tinha falado, desculpa, eu não concluí. A reeducação alimentar. Eu faria uma análise clínica de todo o estado dele, porque na investigação nutricional, a gente faz a investigação que é um recordatório de 24 horas, tem um diário alimentar, dependendo de cada caso, para a gente entender o quê? Quais são os alimentos que ele está escolhendo, qual o volume que ele consome, qual a quantidade que ele consome, não só naquele momento, mas por dia, por semana,
né? E a partir disso, horário de dormir, horário de acordar, peso atual, estatura, como está a urina dele, como está a evacuação dele, se tem histórico familiar de patologias, se ele tem histórico de patologias, se ele consome suplementação e ou medicamentos. Então, é uma investigação nutricional bem ampla. A gente faz a investigação e, a partir disso, a gente monta um planejamento de reeducação alimentar, considerando a rotina dele. Então, se a rotina dele é muito dinâmica, se ele não tem tempo para estar cozinhando, vamos dizer, aí tem alguém em casa que possa estar fazendo. Ah, mas eu não posso estar comendo, porque eu estou fazendo um podcast. Eu não posso estar comendo, mas eu posso ter 200 ml de um shake, um smoothie, alguma coisa, e vou beber. Eu não vou passar mais de 3 horas em jejum, porque senão o seu corpo vai entender que ele tem que armazenar gordura para lidar como fonte de energia. Porque até a ligação sináptica gasta energia. Tem uma necessidade. Caramba. Então... Viu, futuro administrador? Oxi, mãe. Vou perguntar. Bom, eu ia fazer uma pergunta, mas não sei se ela já respondeu. Mas, no caso dos jovens que precisam, no caso, vamos puxar os jovens atletas, assim, que se veem na necessidade de ter uma reeducação alimentar. Qual seria o primeiro passo a ser tomado nesse quesito? Procurar um nutricionista. Aí, caramba, acabou. Clínico e esportivo, dá licença. Cada um no seu quadrado. Sim. E vem cá. Aproveitando a deixa, que temos uma nutricionista clínica e esportiva, cada um no seu quadrado. Exato. Especialista em alimentação. Qual é o conselho hoje que você daria para os jovens que estão assim, que começam a academia? Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu não gosto de mascarar nada. Eu entrei na academia com o objetivo de pegar músculo. Até certo ponto consegui, sim. Só que aí eu desenvolvi fibra. Fibra muscular. No caso, eu desenvolvi fibra e eu sou, como as pessoas falam, bem desenhado. Só que o meu objetivo agora é ganhar massa. Sim. E aproveitando o meu exemplo, que pode ser o exemplo de muita gente, quais são os alimentos e a rotina diária, seja dormir, se alimentar com água, necessária para isso? Para ganhar massa. Bem, eu vou falar de uma frase que é se nutrir, ponto, tá? Não passar mais de 3 horas de jejum, Vixe. jamais, foi o que eu falei anteriormente, seu corpo vai entender que tem que armazenar gordura para lidar como fonte energética. Se você não dá nutrientes, você falou no início, nosso corpo é uma máquina. De fato, se você olhar essa analogia, precisa de combustível. Se você não dá o combustível que é adequado para ele, como existem as dietas low carb, tem N tipo de condutas nutricionais, mas a principal fonte energética é o carboidrato. Segundo, gordura. Terceiro, proteína, entre aspas. Vou colocar bem entre aspas. Mas se você não dá a fonte energética a cada 3 horas, que ainda os estudos científicos comprovam, que é o ideal, principalmente para adolescente, porque adolescente, né, eu disse que eu não atendo, mas eu sei um pouco em relação a isso por causa do esporte. A demanda energética é altíssima, ou seja, vocês têm uma necessidade de energia dia altíssima. Então, se você não come, você não vai se intoxicar de suplementação, porque metabolismo de suplementação é via fígado, que nem medicamento. Então, é comer a cada 3 horas. Entende? E nisso uma alimentação muito enriquecida. Então entra a fonte de carboidrato, entra a fonte de gorduras e entra a fonte de proteína. Aí eu pontuei em relação de que seu corpo vai entender e armazenar gordura. Se ele não armazenar em tecido adiposo por causa do seu biotipo, pode acontecer de armazenar em artéria, o que é pior. Eu já tive atletas, inclusive, que não comia direito, né, no início, e quando a gente fez exame bioquímico, estava os parâmetros de colesterol, glicemia, tudo descompensado, tudo fora da realidade. Mas o biotipo de magreza. Por quê? E, além disso, não comia a cada 3 horas, não dava nutrientes para o corpo, a proteína estava sendo utilizada como fonte energética. Sim. Então, o que a proteína que você consome serviria para a construção de músculo? Estava sendo usado para energia, que Exatamente. é o que chamam de catabolismo. Interessante, tá bom. Entendeu? Você estava catabolizando massa muscular. Certo. E o que não é ideal. Então, a questão é se nutrir. Uma alimentação muito enriquecida, cheia de nutrientes, de raízes, fontes de proteína, gorduras boas, azeite, pasta de amendoim. Não é para comer muito. Isso tem que ser quantidade. feito. Tudo tem um equilíbrio na vida, né? Isso tem que ser analisado realmente a necessidade de acordo com a análise clínica do nutricionista. Recentemente,
Nós tivemos as Olimpíadas, né? Que Sim. encerrou ontem. Ontem. Quando o vídeo for lançado já não mais, mas enfim. Você acompanhou como foi a modalidade do remo, os esportistas, e aí o que você achou? Torci feito uma doida. O engraçado é que até é porque a gente, né, tão remo. Inclusive, quando eu estava competindo, a gente treinava 3, 4 vezes na semana. Acordando 3 da manhã para estar 4 horas no mar. Todo mundo, vocês estavam dormindo, a gente já estava no mar remando. E aí eu me vi com Isaquias Queiroz mesmo. Eu estava lá, vai, e fazendo o movimento do remo. Eu digo, meu Deus, a louca. E assim, a gente torce mesmo. Eu realmente amo esporte, não só remo, todos os esportes. Porque a gente se supera. Não é que somos realmente brincadeiras à parte, super-homens, super-mulheres. Mas é até o tema, né, que vocês colocaram, né, se vale eu explanar isso. Não é fácil, muitas vezes, você realmente colocar esse ritmo de treinamento, a harmonia, né, da mente para você conseguir focar no que precisa ser feito quando tem uma vida acontecendo, né? Tem problemas, desafios acontecendo ao nosso redor, com a gente, e você tem que focar, né? Então, imaginei muito eles, essa realidade deles lá, é o que eu já vi. Não cheguei, claro, no nível deles, óbvio, mas a gente também vive do lado de cá, mesmo como amador. Então, é o desafio financeiro também, para muita, inclusive para a nutrição, para você ter esse suporte. Porque um atleta, ele precisa do suporte de um treinador, ele precisa do suporte de nutricionista. Tem N profissionais ao redor dele para dar esse suporte para ele ir lá e executar. Mas vem cá, uma coisa que eu tenho uma dúvida. Como é que funciona mais ou menos a rotina do atleta? Você como atleta, como é que é a sua rotina de treino, alimentação? Como é que funciona? Bem, eu vou falar quando eu estou competindo, né? Por exemplo, o social que eu falei no início. Já não tem tanto assim. Na verdade, eu nunca fui de dormir tarde. Mas aí eu vou dormir mais cedo ainda. Então tem que dormir mais cedo porque o tempo mínimo, né, para você ter um bom desempenho, inclusive recuperação do seu corpo, hormônio, equilíbrio hormonal. À noite a gente tem gasto calórico. Eu também faço a estimativa desse cálculo quando eu acompanho os meus clientes. Uma média de pelo menos 7 a 8 horas por dia. Sem bebida alcoólica, só hiperidratação, porque tem um valor de cálculo que a gente faz, mínimo e máximo, que a gente consome. Então, a gente tem que fazer essa hiperidratação, não só pela questão de contração muscular, mas absorção de vitaminas hidrossolúveis. Tem N funções, né? A água no bom funcionamento do nosso organismo. Então, a gente já faz hiperidratação, entra o que eu falei antes, o repositor hidroeletrolítico, que são minerais, porque a gente já está em treinamento intenso. É o período que a gente testa a suplementação, porque suplemento a gente não experimenta em competição. A gente sempre testa durante treinamento. Porque, por exemplo, o meu esporte tem as variáveis como calor. Calor, sol, água parada ou com onda, tudo isso são variáveis que modificam muito a forma que você vai se nutrir no durante, o que você vai hidratar, o que você vai consumir de líquido no durante. Então, tudo isso a gente testa em treinamento. Então, a nutrição também muda, porque tem período de reservas energéticas. A gente precisa de reserva hepática e muscular, que é normalmente o consumo de carboidratos. Então, a gente faz essas reservas durante um período, dependendo do tipo de competição. Porque chega uma fase que vai entrar um pouco de bioquímica, o corpo começa a utilizar realmente a gordura como fonte energética. Mas, inicialmente, utiliza muito as fontes de carboidrato no nosso organismo e depois começa a queima de gordura. Tanto é que, quando termina uma prova muito intensa, o peso já modificou. Isso é verdade. O peso modifica. Eu tenho outra pergunta, né? Com essa rotina de atleta, com toda essa preparação para os percursos que você faz, como é que você consegue conciliar com a nutrição? O trabalho? Com o trabalho. É bem difícil. Não, mas eu acho que aí fica interligado, né? Que tem o esporte, já ajuda com a nutrição. Mas só que, por exemplo, eu sou personal diet também. Vamos lá. Personal diet é como se fosse um personal training, mas na minha prática, teve atletas que eu já preparei, que eu também estava me preparando para a competição.
Só que eles iam para a competição em São Paulo, que é chamado Visa, que é volta à Ilha de Santo Amaro, são 75 quilômetros, se eu não me engano, 70 ou 75. Com revezamento, e vão barcos acompanhando, a cada 30 minutos pula no mar, volta 3 para o barco Peraí, e 3... rapidão. No caso, você vai remando daqui até São Paulo? Não. Ah, Não, nossa. Né? Não tava No achando mesmo isso. período que eu estava preparando eles para essas competições, eu estava aqui para outra competição, Ah, entendeu? tá, entendi. Então, ao mesmo tempo que eu fazia a minha nutrição, eu tinha que preparar deles. dele. Então, como Ah, personal tá. também, eu montava realmente o kit Ah, deles. entendi. Então, além de eu fazer o acompanhamento deles, eu fazer a investigação clínica e montar a planilha de periodização nutricional para eles saberem o que eles iam comer durante a semana para preparar eles e a suplementação de teste que eles já tinham utilizado, botar realmente o que eles iam usar e que horas eles iam usar, eu ainda montava o kit, tudo separadinho por cada salto. Primeiro Nossa. salto, segundo salto, terceiro salto. Então, ainda montava o meu, mas não igual o deles, entendeu? Então, era... Porque ele é atleta, né? Então ela também precisa ter um programa. Exatamente. Então, às vezes ficava bem, eu tinha que fazer um planejamento bem extenso, tipo, quando eu estava atendendo esses atletas, eu já não atendia mais ninguém. Porque senão ia dar tempo de fazer o meu. Porque eu também estava... Você precisa estar bem para ajudar os outros também, né? Perfeito. Exatamente. E vem cá, com tudo que você disse hoje, qual é o conselho que você deixa para os jovens hoje que estão entrando nesse mundo atlético, que estão só então querendo começar uma nova dieta, ou então coisas supérfluas envolvendo o esporte e a nutrição? O que você disse? Realmente é para se nutrirem, não se alimentar. Porque assim, falei, em relação a se alimentar, se alimenta o que dá na telha que você viu. Mas nutrição é diferente, Luque. Nutrição é consciência. A gente chama uma área da nutrição que é chamada nutrição consciente. Então, a gente tem hoje esse celular, né? Que a pessoa senta numa mesa para comer, uma garfada e um clique. Uma garfada e um clique. Fica automático. Você não está consciente do que você está ingerindo. Você não está consciente do que você está mastigando e colocando para dentro do seu organismo. Então, Vai eu que tem alguma coisa sugiro... estragada ali. Não, e eu sugiro de vocês realmente terem consciência do que você está colocando no prato. Não é que você vai ter o conhecimento científico de que aqui é carboidrato, aqui tem vitamina, aqui tem proteína, aqui tem cálcio. Não é isso. Mas é você saber que, poxa, isso aqui provavelmente vai me dar substrato, vai me dar um combustível que vai ser legal para o meu dia a dia, para a minha vida, para a minha concentração, para os meus estudos, para o meu sono com qualidade, né? Para os meus esportes, se eu vou andar de skate, se eu vou patinar, se eu vou surfar, se eu vou nadar, se eu vou remar, se eu vou pedalar, seja o que for. Ou se eu vou só curtir, mas pelo menos eu vou crescer, vou desenvolver, vou entrar na minha fase adulta e vou envelhecer com saúde. Foi até o tema da minha faculdade. Eu sou formada, né, como eu falei, em 2009.9, no meu TCC, Nutrição e Exercício Físico na Promoção da Qualidade de Vida em Idosos. E eu estudei a fundo em relação a como essa junção da nutrição com o exercício físico nos traz qualidade de vida, né? A nível até de telômeros, né? Que os telômeros, isso é a parte química, vocês já estudaram, biologia. Beijo, Jaciara. Os telômeros que vão perdendo uma das perninhas que vai uma das questões que vai, né, o envelhecimento, né? Uhum. E a nutrição com exercício físico tem a capacidade de estar meio que retardando essa degeneração, entende? Entendo. Então vai muito além, vai para um bem-estar, porque aí a dopamina, a endorfina, a liberação de hormônios, é a construção de músculo, é a saúde, é a saúde. E tu também sabe, né, que na filosofia, você está falando, estar presente também é uma forma de saúde. Né? Quando você não está presente no momento, você está fazendo no automático e acaba virando um vídeo. Olha o exemplo Exato. de celular. Você está literalmente uma máquina e o que literalmente você precisava era só estar ali presente. Comendo tranquilo. Com pessoas que vão, né, fazer no banheiro e ficam usando o celular enquanto faz outras coisas. Isso também prejudica a saúde, né? Exatamente. Mental, né? Então, só complementando, o que eu sugiro é isso, é a consciência na hora de se nutrir, fazer escolhas mais sábias, né? Menos processados, menos industrializados, né? Tem tanto, a gente brinca na área de nutrição dizendo mais cortar e menos rasgar, que é menos abrir lacres e pacotes e mais cortar e descascar, entende? Ir para mais natural, que era dos nossos avós, né?
que, graças a Deus, muitos, inclusive, viveram muitos anos e de maneira muito saudável. É isso. Uma pergunta. Eu ouvi muito falar sobre descansar também é treino. Sim, Descansar também é treino. Já a gente falou, inclusive. foi. Eu tenho tido uma rotina muito agitada, né? Questão de projetos. E a gente sabe que quando a gente passa 3 dias, né, com dores ruins, não prejudica assim, logo nos dias seguintes, prejudica logo lá depois, né? Pega você. Por exemplo, eu tô na academia e eu preciso treinar hoje, só que eu tô muito cansado. E eu tô 3 dias sem treinar. Tipo assim, é ideal eu descansar ou eu partir para reconstruir, né? Pegar essa energia? Vá dormir. Não vai ter eficiência. Aí é mais o professor de educação física para responder, respeitando cada um no seu quadrado. Mas como eu trabalho muito em parceria com eles, vá descansar. O sono foi o que eu até falei, né? É tão importante quanto. Tanto para o preparo, né? Mesmo que não seja atleta, mas que você tenha um objetivo com a saúde ou questão estética, quanto para a recuperação. É tão indispensável a hidratação, a nutrição, o exercício físico e principalmente o tempo de descanso. Porque tem aquela ideia, né, de que você tem que se treinar todos os dias. Isso acaba também, né, deixando a gente com dúvida, né? Tipo, pô, eu quero muito treinar todo dia, mas eu tô assim e tal. Se eu for treinar, vou prejudicar mais ou eu vou melhorar? Então eu confundo, né? Não, mas é muito mais prejudicial do que vai ser melhor. Porque o próprio exercício, aí, desculpa, pessoal, educação física, cada um estou respeitando, tá? Mas por saber também, né, estudar essa parte, exercício físico é lesão de fibra muscular. Então, se você não descansa, você não dá tempo desse músculo recuperar, que aí realmente ele vai construir, entende? Então, é necessário, assim como eu falei, que o exercício físico, ele debilita a imunidade. Então, se você não descansa, também sua imunidade não vai se recuperar. Então, mais ou menos essa é a ideia. Que foi um exemplo que Jadir deu uma vez. Ele disse que o processo de crescimento muscular é igual uma sala. Tipo assim, você pega a sala, tá lá, e você meio que quebra aquela sala quando faz exercício físico, e aí você acaba construindo uma sala maior. Só que aí, pra construção da sala, ela precisa, tipo, de argamassa, cimento, que são os nutrientes. Sim. E aí você constrói e você tem que deixar ela secando. Exatamente. secando. Excelente analogia. Pronto, aí, créditos a Jadir. Coach. Bom, eu não sei se meu celular vai ter bateria para sustentar, mas eu queria encerrar fazendo o nosso bate-volta, que é uma prática que a gente tem feito nos nossos últimos podcasts. Ai, ai. Que é uma pergunta e uma resposta rápida. A primeira coisa que vier assim na sua cabeça, você responde. Tá. Pode ser? Se meu celular descarregar, por favor, me ajude. Claro, eu pensei nisso agora. Pronta? Vá. Tá. Quem vai primeiro? Descarregou. Nossa, já vai. Vamos lá, então, eu vou Tava passando aqui. 1%. Vai, começa você. Treino preferido. Remo. Coloca aqui assim, aí eu Pronto, consigo ver também. melhor. Tá. Alimento que não pode faltar na sua dieta. Proteína. É você. Caramba. Maior inspiração no esporte. Poxa. Olha o que você vai dizer, que senão eu pulo aqui de alegria também. No esporte? Ah, não, tem. Ela vai pensar que é puxar saco, mas não é não. Que ela sabe. A minha capitã, Zéu. Pois é. Um lugar dos sonhos pra remar. Ai, Havaí. Havaí, caramba! Uma qualidade essencial para um atleta. Disciplina. Uai. Música que te motiva durante os treinos. Eita. E se de si. Já ia falar. Aí, Ó, quem ó, errou. Aí, ó. Uma conquista da qual você mais se orgulha. Pô. Morro de São Paulo. Esporte favorito além do remo. Bike. Ciclismo. Um conselho para os jovens atletas que querem se tornar atletas. Não. Um conselho para os jovens que querem se tornar atletas. Não desistam. Aí, ó. Fica. Jamais. Inclusive, vai ser agora o destaque lá dos stories. Não desista. Jamais. Não esqueça do jamais. Jamais. Jamais é importante, Você ainda vai botar em negrito. Gente. Bom, foi isso. Esse foi o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Obrigada por ter vindo, por ter compartilhado conhecimento.
junto com a gente. Eu saio daqui com vários aprendizados importantes, creio que o Luke também. Já vou botar em prática ainda hoje, quando sair daqui. Por favor. Já trouxe a marmita ali, vou comer. Foi uma honra ter você com a gente. Muito obrigada, hoje. muito obrigada. Não deixem de ver esse vídeo porque vai sair, tá sensacional, gente. E é isso, tamo junto. E Sigam a gente no Instagram, se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo para que outras pessoas também possam adquirir esses conhecimentos. E é isso, tem Instagram para compartilhar com a galera? Castro 78 Binha. Castro É 786. isso, gente. Sigam lá. Beijo. Tamo junto. Uhul. Excelente.